Olá a todos, aqui é o professor Ricardo de Ciências do Iracema Rodrigues. Essa semana com o tema doenças causadas por protozoários e fungos. Vamos relembrar novamente conceitos fundamentais falados nas semanas anteriores. Agente etiológico ou patogênico é aquele que pode nos causar doenças. Nessa semana, vamos falar sobre doenças causadas por dois tipos diferentes de agentes patogênicos, protozoários e fungos. Protozoários podem causar doenças que são chamadas de protozooses. Já os fungos podem causar doenças que são chamadas de micoses, que podem ser superficiais, de pele, oportunistas, dentre outras. Antes de falar dessas doenças, quero relembrar mais alguns conceitos fundamentais. Modo de transmissão é a maneira pela qual o agente etiológico contamina as pessoas. Vetor é o agente transmissor do agente etiológico. Sintomas, conjunto de sinais que indicam o desenvolvimento de uma doença. Medidas profiláticas, conjunto de ações que visam prevenção de uma doença. A maioria dos protozoários não causam doenças aos seres humanos, mas vou apresentar 3 que têm importância epidemiológica no estado de Minas, começando pelo causador da doença de Chagas. Essa doença é causada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, e a transmissão para os seres humanos ocorre por meio de um vetor, o barbeiro, que é um inseto hematófago, ou seja, se alimenta de sangue e ao realizar a hematofagia, ele deposita fezes contaminadas próximo ao local da picada. Os protozoários presentes nas fezes conseguem assim entrar pela ferida e contaminar a pessoa. Essa doença não tem cura e pode causar alterações cardíacas, pois promove aumento do coração. Para evitar essa doença, é preciso evitar que o inseto vetor se instale em casa, usar telas nas portas e janelas e cortinados sobre a cama. Um outro protozoário patogênico é a Entamoeba histolítica, um protozoário de veiculação hídrica, causador da amebíase. Cistos da ameba são eliminados pelas fezes de pessoas contaminadas e podem cair na água e ser ingeridos por outra pessoa. Dores abdominais, cólicas e diarreias são os principais sintomas dessa doença. Saneamento básico, lavar bem os alimentos antes de ingerir, são as principais medidas profiláticas dessa doença. Na falta de saneamento básico, deve-se ferver a água e evitar a ingestão de alimentos crus. Leishmania sp são espécies de protozoários que causam a leishmaniose. A leishmaniose afeta humanos, podendo ser de 2 tipos, tegumentar e visceral, em cães domésticos. A transmissão ocorre por meio da picada de um inseto chamado mosquito palha, da espécie Lutzomia sp. É importante salientar que os cães não transmitem os protozoários. Os cães domésticos devem ser vacinados para frear a disseminação dessa doença. Não há vacinas para humanos, portanto, além de vacinar seus cães, deve-se evitar contato com inseto vetor, usando repelentes, telas nas janelas e portas. Os fungos são organismos que podem ser uni- ou pluricelulares. Eles ocorrem nos ecossistemas associados a outros organismos, decompondo matéria orgânica, dentre outras funções.
Alguns podem causar doenças aos seres humanos, sendo as mais comuns as micoses de pele. A micose gera vermelhidão, coceira e descamação da pele. Pode atingir qualquer lugar do corpo, mas é mais comum em regiões úmidas. Os fungos preferem se reproduzir em regiões de produção de suor, calor e menos expostas. Existem pomadas com medicamentos específicos para tratamento da micose. Naturalmente, existe um tipo de fungo que vive no canal vaginal das mulheres, chamado Candida albicans. O estresse, o uso excessivo de antibióticos, higiene íntima precária e relações sexuais desprotegidas pode causar crescimento excessivo desse fungo e gerar uma doença conhecida como candidíase. Os sintomas dessa doença são muito característicos, incluindo coceira, ardência e a produção de corrimento de cor branca. É importante procurar um médico quando esses sintomas aparecerem. A maioria dos protozoários não causam doenças aos seres humanos, mas nós temos aqui a doença de Chagas, né? Onde o protozoário é o Trypanosoma cruzi. O vetor é o barbeiro, que é um inseto hematófago. Então, o barbeiro, ele alimenta de sangue e, ao realizar a hematofagia, ele deposita suas fezes contaminadas próximo ao local da picada. Depois da gente falar da doença de Chagas, a gente fala agora também um pouquinho sobre a amebíase. A amebíase é provocada por um protozoário chamado Entamoeba baistolítica e a transmissão ocorre por ingestão de água contaminada. Os sintomas são dores abdominais, cólicas e diarreias, são os principais sintomas dessa doença. E a medida de prevenção, saneamento básico, lavar bem os alimentos. Doença de Chagas, amebíase e chegamos na leishmaniose. A leishmaniose é provocada por um protozoário, o chamado Leishmania sp, cujo vetor é o mosquito palha. Ele afeta o homem e cães domésticos. A medida de prevenção é vacinar os cães.